De autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, capítulo 84, Somos de Deus. Nós somos de Deus. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, aos quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo indébito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismos de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramo-nos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados, cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidade para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender que somos de Deus. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, agradecemos-te pelo dia que nos concedeste, repleto de oportunidades para testemunharmos a mensagem do teu Evangelho. E agradecemos ainda mais pela oportunidade deste encontro fraterno, para estudarmos a doutrina santa dos Espíritos, o Consolador que nos enviaste. Pedimos para isso, Senhor, que permitas aos bons Espíritos estarem conosco, não apenas nos envolvendo em suas vibrações de harmonia, como também nos ajudando a melhor compreender as lições que serão analisadas logo mais. Senhor Jesus, nestes dias de tantas tribulações e ameaças de guerras e guerras já deflagradas, nós te pedimos que derrames sobre todos nós a tua paz, que inspires os governantes das nações uma conduta pacífica.
e fraterna. E por fim, nós desejamos agradecer-te e com muita alegria, amor e carinho, louvar-te e bendizer-te nesta hora, mas também repetindo estes louvores e bendições em todas as outras horas e para sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos do livro Memórias de um Suicida, o capítulo Jerônimo e sua família. Estamos já bem no final deste capítulo. E nós estávamos vendo na última aula, depois do irmão Santarém explicar para aqueles amigos de Jerônimo que estavam em visitação ao departamento de isolamento, Camilo e os outros, a respeito das providências que tinham sido tomadas em benefício de Margaridinha, a filha, uma das filhas de Jerônimo. Foi então o irmão Santarém questionado sobre quais providências tinham ou estavam sendo tomadas em relação ao filho de Jerônimo, que estava preso em razão de um crime que ele tinha cometido depois de a família ter degringolado após o suicídio de Jerônimo. E ele disse então que o filho de Jerônimo estava em condições até melhores do que Margaridinha, porque no cárcere, enquanto estava preso, em vez de se revoltar com a situação, ele pôs-se a refletir, a meditar, a pensar na própria vida e chegou à conclusão de que era justa a sua prisão porque ele de fato tinha cometido um crime. Tinha desrespeitado a lei, tinha lesado a sociedade, e a consequência deste seu desatino, de seu crime, foi a punição, de acordo com a lei penal portuguesa da época, com o encarceramento seu. Então, nada mais justo de que ele estivesse preso, sendo que ele tinha cometido um crime. De maneira que ele não se revoltou contra a situação. Fez a reflexão, aquilo que em O Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais disseram a Allan Kardec que seria o meio mais prático e eficaz de um indivíduo, desde esta reencarnação, já melhorar-se. Seria por meio do autoconhecimento. O indivíduo analisar os seus pensamentos, as suas condutas, fazer uma reflexão a este respeito, buscar a viagem interior, conhecer a si mesmo. Conhece-te a ti mesmo, disseram os espíritos, tomando por base aquilo que Sócrates aprendeu lendo uma das inscrições, uma das paredes do Templo de Apolo, no Santuário de Delfos. Era exatamente isso que o filho de Jerônimo estava a fazer, aproveitando o tempo na prisão. E nós tínhamos mencionado que ele praticava aquilo que os benfeitores espirituais também tinham dito a Allan Kardec, mas agora na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, no texto que está na parte das instruções dos Espíritos, Bem e Mal Sofrer. Ali o benfeitor espiritual deixa claro que na Terra, que é um mundo de provas e expiações, um mundo inferior, habitação temporária de espíritos inferiores que necessitam resgatar dívidas do passado, em outras palavras, que cometeram ações, infrações à lei de Deus e com isso se desajustaram, se desequilibraram e precisam de expiações que serão mecanismos de reequilíbrio. E provas
que são mecanismos de aperfeiçoamento moral das almas. Então, o mundo de provas e expiações, ele tem por característica oferecer experiências durante a reencarnação das almas, que aqui estão, experiências que são experiências difíceis, dolorosas muitas vezes, desafiadoras, para que o indivíduo possa eliminar de si desequilíbrios, expiações, ou aprender com as situações diversas, as provas, aprimorar o seu caráter. De maneira que este espírito escreve no texto que está em O Evangelho segundo o Espiritismo que todas as pessoas na Terra sofrem, não há exceção. A diferença é que algumas pessoas sofrem de maneira a aproveitar o sofrimento ou os sofrimentos como lições de aprimoramento, como mecanismos de aperfeiçoamento. Isso seria o bem sofrer. Sofrer aproveitando o sofrimento para o crescimento moral. Mas a maioria passa pelo sofrimento, revolta-se por causa do sofrimento e acaba não aprendendo a lição, não aproveitando os benefícios do sofrimento. De maneira que aqueles sofrimentos foram inúteis para o seu processo evolutivo. Terão essas almas de passar por outras experiências normalmente semelhantes, aflitivas também, para, de uma nova oportunidade, aproveitarem aquelas experiências, lições e se aprimorarem. Não há escapatória. Esse é o processo de evolução. É o processo de aprendizagem. E tudo na vida é assim. Estamos no período dos Jogos Olímpicos. Aqueles atletas que estão disputando as diversas provas são atletas de elite. São os melhores de cada país que disputam nos Jogos Olímpicos. Para eles chegarem a esse nível, eles passaram por muitos desafios, muitas provas, muitas dificuldades, muitas aflições morais, psicológicas e físicas. Muitas vezes, nos seus treinamentos, machucaram o organismo físico, o corpo físico, tiveram de passar, talvez, por cirurgias de correção, passar por um pós-cirúrgico doloroso, mas eram necessárias as cirurgias e os procedimentos pós-cirúrgicos, as fisioterapias, muitas vezes dolorosas, para que eles se recuperassem a saúde física e continuassem os seus treinamentos. Então, para chegarem aqueles atletas a um nível extraordinário, como apresentam nas suas competições, eles tiveram de enfrentar os sofrimentos, os desafios, as provas. Se machucados, tiveram de eliminar o problema físico por meio de terapias, tratamentos ou cirurgias. Isso nos dá uma ideia de que para o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, também precisamos de desafios, de experiências, são as provas. Muitas vezes, quando nos desequilibramos, precisamos de recursos que eliminem os desequilíbrios, que são as expiações. Então, não há nada que do ponto de vista lógico e racional, nos pudesse levar à revolta. A falta de entendimento dos mecanismos da vida, da dinâmica da vida, da reencarnação, é que nos leva à revolta. Por isso, o Espiritismo nos propõe este conhecimento para que enfrentemos os desafios da vida de maneira melhor. Aqui, então, o filho de Jerônimo enfrentava adequadamente a dificuldade, a expiação, a dor, o sofrimento do cárcere.
refletindo sobre, portanto, a sua conduta, refletindo como poderia melhorar-se, aproveitar aquele tempo, aquela dificuldade, aquela aflição para aperfeiçoar-se. Portanto, ele sofria bem. Era o bem sofrer. E depois nós vimos que, como nunca falta assistência espiritual para ninguém, e neste caso, o filho de Jerônimo estava incluído nos planos determinados por Maria Santíssima, ele recebeu uma assistência mais direta porque na Terra estava reencarnado uma alma que, por seu devotamento, acabou vinculando-se à falange dos servos de Maria. Nós já vimos que era esta alma encarnada era o médium português Fernando de Lacerda. Nós mencionamos que a Federação Espírita Brasileira, no passado, publicou em 4 volumes as mensagens, ou muitas mensagens, recebidas por Fernando de Lacerda, por sua mediunidade psicográfica. Este livro se chama Do País da Luz. E ele, quando a Federação Espírita Brasileira o publicou, ela o publicou em 4 volumes. Ao que sabemos, não está mais dentro do catálogo da FEB, mas é possível encontrar esta obra, os 4 volumes, em sebo, em livrarias sebo, de segunda mão. E ali há mensagens de vários espíritos, espíritos realmente muito elevados e instruções espirituais muito nobres, muito interessantes também. Vale a pena nós, para quem tiver a oportunidade, ler essas obras. E aqui então daí o benfeitor vai descrever como foi esta ajuda mais direta por meio do médium Fernando de Lacerda ao filho de Jerônimo. Ele diz que Fernando, o médium, quando estava em repouso físico, era levado, nesse estado de emancipação da alma, que nós estudamos em O Livro dos Espíritos, da emancipação da alma, é o capítulo, era levado também para aquele posto de atendimento próximo à crosta, onde ele recebia instruções diretas dos benfeitores, mais especificamente do irmão Santarém, que estava comandando esta excursão de auxílio específico para os familiares de Jerônimo. Ele diz assim: nos serviços realizados no posto de emergência já citado, instruções foram dadas ao caro intérprete, ao médium, Fernando de Lacerda, a respeito do que deveria fazer a fim de auxiliar-nos em torno do jovem em apreço, transportado que fora para aquele local seu espírito operoso, durante sono profundo. Ora, assim sendo, Fernando, que exerce atividades profissionais na própria inspetoria de polícia, como adepto que é da terceira revelação, a terceira revelação é a doutrina espírita, vem procurando, tanto quanto possível, testemunhar os preceitos do divino missionário. Dentre os inúmeros atos generosos que vem evidenciando como espírita cristão, destacaremos o interesse tomado pelos encarcerados e sentenciados, aos quais procura assistir e servir. Leva-lhes um raio de amor em cada visita que lhes faz. Infunde-lhes esperanças aos corações desfalecidos. Acalma-lhes a revolta interior com a suavidade fraterna e boa da sua palavra inspirada, de onde jorram esclarecimentos regeneradores para desalterar-lhes a sede de justiça e proteção, mitigar a sede de justiça e proteção. Então, o médium Fernando de Lacerda, além da atividade mediúnica que ele realizava, recebendo as mensagens, também recebendo mensagens de consolo aos familiares, ele realizava este trabalho de caridade visitando as penitenciárias de sua região, para visitar os detentos. Ali conversava com eles, dava-lhes boas palavras, esclarecia-os com relação à reencarnação, aos nossos deveres na Terra, a lei de ação e reação,
a mensagem de Jesus, a necessidade de resignação, mas também de coragem, de a retificação dos caminhos, a retificação das condutas. Ele fazia esse trabalho realmente de evangelização à luz da doutrina espírita com aqueles encarcerados. Notemos que coisa importante. Não significa que todos os espíritas ou todos os cristãos sejam obrigados a repetir este exemplo. Mas aí está uma das faces da caridade à luz da doutrina espírita, portanto, à luz do cristianismo. Lembremos da colocação de Jesus. Quando perguntam a Jesus, mas quando foi que nós o vestimos, demos de comer a você e assim por diante? E ele diz assim: toda vez que vestistes a qualquer uma destas criancinhas, foi a mim que vestistes. Toda vez que destes de comer a qualquer uma dessas pessoas, foi a mim que alimentastes. Toda vez que visitastes a qualquer um destes encarcerados, foi a mim que visitastes. Então Jesus nos indica ali, neste trecho, naquele trecho, as múltiplas possibilidades de prática do bem. E notemos aí o toque realmente importante de Fernando Lacerda. Ele não apenas fazia a visita ao encarcerado, ele fazia a visita levando palavras de consolo, esclarecimentos. E os esclarecimentos, as palavras de consolo que ele tinha, eram as do Evangelho e as da doutrina espírita. É claro que ele não ia com o propósito de fazer proselitismo, de impor: olha, eu sou espírita, eu estou aqui para catequizar você, para doutrinar você, para convertê-lo ao espiritismo. Ele jamais fez isso. Ele ia como irmão, como amigo, para fazer companhia por um tempo, fazer uma visita, e aproveitava a conversa para transmitir ânimo, bom ânimo, coragem, para ajudar o indivíduo a refletir melhor sobre a vida, a compreender melhor a vida, para viver melhor, transmitia consolos. Agora, todas essas conversas, este auxílio moral que ele realizava, tinha como base o Evangelho e os postulados, os princípios da doutrina espírita. Ele esclarecia, portanto, não doutrinava, não catequizava, não tinha intenção nenhuma de converter a ninguém, mas ele usava destes requisitos que são da verdade para consolar, esclarecer, auxiliar. O que nos surpreende é encontrarmos cristãos, e sobretudo espíritas cristãos, que diante de pessoas que cometeram crimes e estão encarceradas, manifestem a sua ideia, a sua intenção, o seu desejo de que aqueles indivíduos apodreçam nas penitenciárias. Digam que as condições muitas vezes desumanas que aqueles criminosos têm de se submeter nas penitenciárias brasileiras, que aquilo lá ainda é pouco para eles. E nos surpreende porque isto, dito por pessoas que se dizem cristãs, e sobretudo espíritas cristãs, isso confronta o Evangelho e a doutrina espírita. Isso vai de encontro, ou seja, vai de encontro, se choca. É o oposto daquilo que propõe Jesus e do que propõe a doutrina espírita, que resgata o Evangelho de Jesus. E tais pessoas, assim se manifestando, estão exprimindo ódio, desejo de vingança,
torpeza. Portanto, demonstram que são espíritos profundamente rudes, inferiores, atrasados. Então, não adianta nós vomitarmos preceitos cristãos, espíritas, e agirmos com essa conduta tão rude, tão grosseira, tão inferior, tão baixa. Há hipocrisia nisto. E Jesus denunciou a hipocrisia dizendo: em verdade vos digo que ladrões e prostitutas vos precederão no reino dos céus. De maneira que é preciso, então, nós compreendermos melhor o cristianismo, a doutrina espírita, senti-los melhor, para melhor vivê-los. Então, Fernando de Lacerda foi levado em estado de emancipação da alma para o posto de auxílio vinculado à colônia Maria de Nazaré, no mundo espiritual. Foi orientado de como deveria dirigir as conversações, o que deveria dizer para aquele encarcerado filho de Jerônimo. E na sequência, então, descreve o benfeitor irmão Santarém que o filho de Jerônimo, Albino, recebeu muito bem os esclarecimentos, as palavras de carinho, as orientações de Fernando de Lacerda. Nós temos mais uma vez o recurso empregado pelo benfeitor irmão Santarém, orientando, neste caso, Fernando de Lacerda, que assimilou as orientações, as determinações de irmão Santarém, e quando foi visitar Albino, filho de Jerônimo, ele transmitiu aquilo que já estava gravado no seu inconsciente. Este recurso é muito utilizado pelos nossos benfeitores espirituais, pelo nosso guia espiritual. Por isso, Kardec, nós insistimos, porque são recursos que estão ao alcance de todas as pessoas e que devemos utilizar da melhor maneira possível. O recurso que Allan Kardec chama de sono inteligente, ou sonhos inteligentes. Isso está naquele capítulo da emancipação da alma do Livro dos Espíritos. Nos prepararmos adequadamente para o momento do repouso físico, por meio da prece, do relaxamento, de leituras edificantes, para que, pedindo inclusive a Deus, a Jesus e ao nosso guia espiritual, que nos assistam, nos protejam durante o período em que nós estivermos deslocados do corpo físico, para que aproveitemos este período para aprendermos, para recebermos orientações, esclarecimentos, ou mesmo advertências do nosso guia espiritual, para participarmos de cursos, e se já tivermos alguma condição, para participarmos de atividades de auxílio. Mas que estejamos protegidos neste período do repouso físico, porque é muito comum que neste período as almas, ao se distanciarem parcialmente do corpo físico, se entreguem a comportamentos muito negativos, se vinculem a espíritos muitas vezes perturbadores e perturbados e muitas vezes perversos, quando não são pegos pelos obsessores, que aguardam estes indivíduos se deslocarem no corpo físico para os envolver, para os siliciar, supliciar, muitas vezes agredi-los. Então precisamos ter muito cuidado com relação ao período do nosso repouso físico, para que nós não estejamos aí desprevenidos ou desamparados. Nós pedimos, por isso, antes de adormecermos, o auxílio do mundo espiritual, mas colaborando para que este auxílio seja possível, nos preparando assim adequadamente para o momento. Albino sentiu-se atraído por aquelas expressões maviosas, ou seja, ternas, de ternura,
que lhe revelaram as doçuras do Evangelho do Reino de Deus. Notemos que, então, aqui o benfeitor encarnado, Fernando de Lacerda, não foi visitar o detento com palavras ríspidas de condenação, porque o próprio detento já tinha ouvido a sentença condenatória, ele sabia porque estava preso. Vai, Fernando, para consolar, orientar, convidar a uma vida diferente, a um pensamento diferente, a reflexões diferentes, fortalecendo a fé e a coragem e o ânimo de Albino para que ele pudesse ter a certeza que é possível sempre recomeçar. Ele tinha tido um tropeço. Pecado, a palavra pecado significa tropeço. Pecar significa tropeçar. Quem é que não tropeça? A gente tropeça em pedra, a gente tropeça em sarjeta, a gente tropeça num chinelo, muitas vezes cai e se machuca. A gente tropeça também figurativamente na vida, nos caminhos da vida. A gente tem quedas morais, todos temos. O único que não teve na terra foi Jesus. Então nós temos esses tropeços. Agora, ter um tropeço não significa que tudo está acabado, que não temos mais nenhuma condição de nos recuperar. Quem tropeça e cai, toma fôlego, verifica se machucou ou não se machucou, trata o ferimento e depois continua a caminhar, se recompõe e segue adiante. Esta é a proposta do Evangelho de Jesus. Esta é a proposta da doutrina espírita. E isto foi o que levou de mensagem Fernando de Lacerda a Albino. Olha, meu irmão, você se equivocou, todos nós nos equivocamos, mas não se preocupe. Vamos nos preparando, porque quando você sair daqui, você vai ter chance de se recuperar na vida e conseguir avançar bastante. Por isso aquilo deu um ânimo novo para Albino. Era um irmão que estava em visita, com carinho, com ternura. Por isso, aqueles que desejam fazer visitas a doentes, visitas a penitenciárias, visitas a asilos, visitas a favelas, devem ter muito cuidado com a postura diante destes irmãos. Normalmente o que vemos são pessoas que vão realizar essas atividades e têm uma postura de um benfeitor. Olha, eu sou uma pessoa caridosa, eu sou um espírita, eu sou um católico, eu sou alguém membro da Seixonoye, eu sou isto, aquilo, e eu estou aqui como seu benfeitor, eu vou fazer a caridade para você, você tem de receber a caridade que eu vou oferecer. Sem a mínima sensibilidade com relação ao outro, aquilo que o outro necessita, não o que eu quero dar. Talvez aquilo que eu gostaria de dar agora não seja o mais importante ou necessário para o indivíduo neste momento. A delicadeza, a sensibilidade de perceber aquilo que o outro realmente está necessitando naquele momento. E de como eu posso oferecer algo a ele sem ferir-lhe o orgulho, as suscetibilidades. Isto São Vicente de Paulo nos diz em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ao fazer a caridade no sentido de dar a esmola, ele diz, não é proibido, não é errado dar uma esmola. Se a pessoa necessita, nós devemos auxiliar. Ele falou, quando possível, converter esmolas em salários. Mas, às vezes, o que é possível no momento é dar a esmola mesmo, é algo de emergência. Mas ele diz, há uma forma adequada. Realizar o ato de dar a esmola de tal maneira que fique a parecer que o beneficiado é aquele que está oferecendo a esmola.
e que o benfeitor é aquele que está recebendo. Isso é uma arte. Então não basta dizer que vai fazer a caridade, tem que saber como fazê-la. Porque às vezes aquilo que nós imaginamos, eu estou fazendo a caridade, eu estou gerando uma dor maior no meu irmão. Então, se nós vamos visitar asilos, doentes, hospitais, encarcerados, favelas, coloquemo-nos numa tal postura que deixe bastante à vontade aqueles que vão receber os benefícios. E que eles não se sintam humilhados ao receberem aqueles benefícios. Que nós não nos coloquemos num pedestal como benfeitores e eles abaixo como receptores dos benefícios. Isso é delicadeza que nós devemos desenvolver, sensibilidade. Isso é muito importante para aqueles que querem ou dizem se dedicar à caridade. Porque é muito comum que os que se dizem caridosos sejam nada mais do que orgulhosos, vaidosos, que querem, às custas dos necessitados, aparecer. Infelizmente, esta é a conduta mais comum que temos visto. Então, Fernando de Lacerda falou de maneira terna, carinhosa, afetuosa a Albino sobre o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, sobre um mundo novo, uma nova era que surgiria em sua vida de rapaz desamparado. E esta conduta sincera, delicada de Fernando impressionava profundamente e fortemente Albino, que, aturdido e dominado por singular simpatia, lhe confiou a própria história atormentado. Naturalmente, os benfeitores já tinham preparado a alma de Albino para se abrir a Jerônimo. Nós vemos o trabalho extraordinário, minucioso, atento aos detalhes dos benfeitores espirituais quando se propõem a ajudar alguém. Nosso querido agente, Fernando de Lacerda, comoveu-se sinceramente, confortou o rapaz e ministrou-lhe educação moral religiosa sob as inspirações da terceira revelação, ou seja, da doutrina espírita, tal como lhe havíamos recomendado. Então todos aqueles conteúdos do inconsciente vieram à tona na hora da conversa, como se fosse uma gravação que ele então repetisse quase que automaticamente, imprimindo naquelas recordações espontâneas ao seu carinho, à sua afabilidade no momento. Dona Ivone, certa vez falando sobre a atividade de palestras espíritas, ela dizia que era muito recomendável aos palestrantes, um pouco antes de se dirigir no dia, enfim, quando fosse possível, buscar o repouso dentro desse sono em sonho inteligente, fazer uma prece, procurar repousar, que muitas vezes o guia espiritual ou o benfeitor que fosse inspirar o palestrante no centro espírita, ele poderia rever a palestra junto com aquele que seria inspirado. E muitas vezes ela dizia, um dia antes ou alguns dias antes da palestra, o benfeitor que iria inspirar ou que irá inspirar a palestra
reúne-se na dimensão espiritual com o palestrante e então estabelece o programa que será apresentado na palestra. De maneira que na hora da palestra, o benfeitor espiritual que já treinou a palestra com o palestrante apenas aciona com o seu magnetismo o inconsciente do palestrante e que vai mais facilmente apresentando a palestra, dizendo a palestra. Agora, isto ocorre com todos? Não. Isso depende de treino, de disciplina, de vinculação com os benfeitores espirituais, de um grande componente de confiança nos benfeitores espirituais. É uma forma de mediunidade, embora não uma mediunidade ostensiva, mas uma mediunidade intuitiva que cai dentro daquele quadro geral que Kardec analisa no capítulo 14 de O Livro dos Médiuns. Todos somos médiuns. Então nós podemos utilizar estes recursos. Aqui nós vemos uma das formas de utilização destes recursos intuitivos. Fernando de Lacerda tinha esta maior facilidade porque ele se dedicava. Ele tinha um grande amor por Maria Santíssima, ele tinha um grande amor pelo trabalho espiritual. Ele tinha disciplina, se aplicava, não apenas estudava, mas realizava trabalhos. Ele foi em busca dos sofredores para aliviar os seus sofrimentos. Ele se fez merecedor da confiança de Maria Santíssima dos seus servos. O indivíduo se faz merecedor. Não é que os benfeitores escolham, eu vou escolher este e aquele. Eles verificam aqueles que estão dispostos e estão demonstrando de forma patente a dedicação, a renúncia. Ninguém é obrigado a ter uma vida de maior disciplina, de maior dedicação às questões espirituais, de renúncias, de sacrifícios. Ninguém é obrigado a isso. A pessoa quer buscar uma vida mais tranquila, ela está querendo uma vida feliz na Terra, as alegrias do mundo, não há nenhum problema nisso. Apenas que estes espíritos superiores sabem que não tem como contar com estas pessoas para os trabalhos que eles realizam, porque há necessidade de certas condições especiais para a realização destes trabalhos. Se eles verificam que o indivíduo não preenche os requisitos e não está disposto às transformações em si mesmo para preencher os requisitos, eles abençoam, mas vão em busca de outros trabalhadores. Então é um indivíduo que se elege para a atividade. Está lá na capa, na página de abertura da obra Nosso Lar, escrita por André Luiz, psicografada por Chico Xavier. Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Mas se o trabalhador não se apronta, é óbvio que o serviço nunca vai aparecer. Não com os benfeitores espirituais, os espíritos superiores, porque eles sabem que o indivíduo não está oferecendo os requisitos mínimos, não se está oferecendo para um trabalho sério, disciplinado. Então eles abençoam, mas vão em busca de outros servidores. Outra coisa interessante, o próprio Albino começou a oferecer condições de um auxílio mais direto dos benfeitores espirituais. Ele não tinha a mediunidade psicográfica, esta mediunidade ostensiva, como Kardec estuda em O Livro dos Médiuns, a mediunidade escrevente ostensiva, mas ele passou a escrever certos pensamentos, reflexões, por intuição e inspiração dos benfeitores espirituais. É mediunidade, não ostensiva, mas é mediunidade. Allan Kardec analisa isto muito bem nas obras que estudam mediunidade dentro dos escritos de André Luiz também. Ali está analisadas essas questões como em Missionários da Luz e nos domínios da mediunidade. Há um trecho descrito por André Luiz quando ele, junto de um
amigo também no mundo espiritual, que estava na condição ainda de aprendiz, e junto do benfeitor espiritual, naquela excursão à crosta da terra, eles entram num bar qualquer aqui no Brasil, e uma das pessoas que chamam a atenção dos três, sobretudo de André Luiz, era um homem que tinha como profissão jornalismo. E o benfeitor espiritual pede que eles se aproximam. Aquele jornalista estava escrevendo um artigo que ofereceria para publicação num jornal, numa revista sensacionalista, daquelas revistas ou aqueles jornais que fazem fofocas, intrigas, que publicam artigos falando sobre a intimidade das pessoas, criando confusão, problemas na vida das pessoas. Era este nível de jornal, de imprensa. E aquele jornalista não tinha também nenhum princípio ético-moral. Para ele, desde que ele ganhasse o dinheiro dele pelo artigo, ele era, provavelmente, segundo a descrição do livro, um freelancer. E ele fazia artigos. A revista de fofocas, querendo denegrir a imagem de um de outro, de realizar intriga, precisa de um artigo sobre alguém, eu escrevo, mando, ganho meu dinheiro, e a pessoa sobre quem o artigo que se vire ela que depois contrate advogado ou tente se defender. Então não são jornalistas, a imprensa, esse tipo de imprensa e esse tipo de jornalista não tem princípios ético-morais. Ele era desse tipo. E tinha de escrever sobre determinada pessoa, uma mulher. E quando ele foi escrever, dentro daquele bar, naquele ambiente muito ruim, ele é assistido intuitivamente, por inspiração, intuição, por um espírito que era inimigo daquela mulher que estava encarnada. Então este espírito começa a inspirar o jornalista, que não fazia ideia de que estava sendo inspirado, de coisas terríveis, e ele começa a escrever como se fosse um artigo de sua autoria. Ali ele estava funcionando, na verdade, como um médium intuitivo, não ostensivo, propriamente dito, não médium escrevente ostensivo, mas um médium destes médiuns gerais de intuição. E o benfeitor espiritual diz a André Luiz e ao amigo de André Luiz que aquele artigo provocaria um tal impacto na pessoa de quem se escrevia, sobre quem se escrevia, e que a intenção daquele espírito perverso que era inimigo daquela pessoa era levá-la à loucura para que ela pensasse em suicídio. Então estes recursos nós temos, mas precisamos bem dirigi-los para que eles sirvam a bons propósitos, propósitos úteis, superiores. Jamais permitamos que espíritos inferiores nos usem, nos manipulem para o mal, porque estaremos sendo cúmplices do mal e responderemos por todo o mal que houvermos realizado contra os nossos irmãos. Então aqui, Albino, pelas suas reflexões, pela sua humildade, pela sua resignação, por não ter se revoltado, por acatar, ouvir atentamente, aceitar as recomendações, sugestões, orientações de Lacerda, diz aqui o benfeitor que na solidão do próprio cárcere, assim bem cedo Albino pôde receber diretamente nossos incentivos, pois graças aos piedosos esforços do servo do Senhor, a Fernando de Lacerda, e à boa vontade do próprio penitente, que era Albino, tornou-se ele possível a este falarmos, tomando-lhe da mão e ditando-lhe preceitos educativos, dos quais tanto e tanto necessitava a fim de fortalecer para as caminhadas redentoras. E o próprio Albino escreveu o que lhe sussurrávamos ao pensamento, por meio da intuição, banhado em lágrimas, protestando interiormente continuada boa vontade para o futuro.
Isso pode ocorrer com todos nós, mas é necessário que nós nos coloquemos numa mesma condição que Albino, de humildade, de resignação, de fé, de confiança, de realmente esforço íntimo para a transformação moral, de interesse verdadeiro pelo próprio melhoramento, por seguir as leis de Deus. Mas vejamos aqui, Fernando de Lacerda não se deteve aí. É mais uma lição que nós precisamos aprender, nós que somos espíritas cristãos. Portanto, que somos cristãos com este conhecimento mais amplo ainda e mais profundo da revelação cristã que o Espiritismo nos traz. Portanto, com esse conhecimento extra, é de se esperar que o espírita faça a caridade de uma maneira muito mais completa do que outros irmãos nossos cristãos. Porque se temos mais recursos, mais conhecimentos, esses recursos extras, esses conhecimentos extras devem servir para que a nossa caridade seja melhor, mais aperfeiçoada. Pelo menos façamos o esforço para isso. Fernando de Lacerda visitava os encarcerados, mas não apenas isso. Ele levava consolo, carinho, ternura, esclarecimento, orientação, confiança, reanimava aqueles encarcerados, dava-lhes coragem, insuflava-lhes coragem, bom ânimo no futuro, fé no futuro. Mas não apenas isso. Porque ele tinha relações com a aristocracia, embora ele não fosse da aristocracia, ele era um funcionário da polícia. Ele buscou auxílio. Notemos, ele podia ter vergonha de fazer isso. Ele falou, eu vou me indispor com o pessoal da aristocracia, para quê? Isto é não pensar em si para pensar no outro. Ele foi buscar o auxílio da rainha de Portugal. Ele falou, imagina, eu vou pedir um favor para a rainha de Portugal, eu vou ficar mal visto, isso pode me prejudicar, de repente se o meu superior na polícia ficar sabendo que eu fui buscar a rainha, encontrar-me com a rainha para fazer um pedido desses, eu posso de repente tomar uma advertência, o que poderá acontecer comigo? Melhor eu tomar meus cuidados para não me prejudicar. Esse tipo de comportamento que é tão comum, é o mais comum no mundo inteiro, tem um nome: egoísmo. Eu penso primeiro em mim. Se eu acho que pode trazer qualquer inconveniente à minha vida, a mim ou aos meus familiares, eu deixo de fazer a caridade. Por que eu vou tentar ajudar alguém se isso pode trazer algum inconveniente, algum aborrecimento à minha vida? Isso é uma marca do egoísmo profundo. Renunciar a si mesmo, negar a si mesmo, isso são palavras de Jesus. Quem quiser vir após mim e seguir-me, tem de negar a si mesmo, tem de vencer o egoísmo. O ego. Continua então aqui, irmão Santarém. Possui ele relações de amizades sociais achegadas ao Paço das Necessidades. O Paço das Necessidades era a época, a casa ou o palácio onde morava um rei, a família real, em Portugal. Desdobrou-se e obteve as atenções de Sua Majestade, a rainha Dona Amélia de Orleans, esposa de Carlos I. Ela foi a última rainha de Portugal. Para o infeliz filho do nosso suicida, fê-la compreender tratar-se da pessoa de um órfão desamparado, a quem a inexperiência e seduções maléficas haviam infelicitado, mas a quem se poderia auxiliar ainda, tornando útil à sociedade, com um pouco de proteção e ajuda fraterna. E porque ela era, segundo dizem, e aqui está também no texto, uma mulher interessada no bem, na caridade,
uma alma mais nobre, ela anuiu, interferiu em favor de Albino, filho de Jerônimo. Aqui em nosso instituto não se ignora que o espírito dessa ilustre dama da sociedade terrena é assaz generoso, compassivo, desejoso sempre de acertar. Para o progresso moral e espiritual de Albino, por sua vez, segundo as instruções que recebêramos de mais alto, seria dispensável a prova do cárcere a alongar-se ainda por 3 anos, porque ele tinha mais 3 anos para o cumprimento total da pena. Mas, de acordo com Maria Santíssima, não era necessário para o progresso dele. Notemos que as experiências, sejam provas ou expiações, sempre têm o propósito, o fim, a finalidade de nos promover moral e espiritualmente, de nos fazer avançar, evoluir. Este é o propósito das provas e expiações. Nunca é de punição. Tanto é assim que se a experiência aflitiva dolorosa cumpriu já a sua função, se nós já aprendemos a lição, não há mais sentido aquela prova ou aquela expiação. Vamos adiante. Vamos para uma nova experiência, uma nova aprendizagem. Se está demorando para nós a prova ou a expiação, só tem uma razão para isso. Nós ainda não aprendemos a lição. Enquanto não aprendermos a lição, a prova ou a expiação persistirão em nossa vida. Então, uma medida inteligente. Se eu estou numa prova, numa expiação, numa aflição qualquer, a primeira coisa que eu devo realizar é o questionamento. O que esta experiência quer me ensinar? E que eu ainda não aprendi por causa da minha cabeça dura, do meu orgulho. Vou deixar este orgulho de lado e vou ouvir a voz da minha consciência que ela vai me responder. Agora estejamos preparados, sentemos bem confortavelmente que ela vai nos dizer. E daí nós temos de ter condições de suportar o que a nossa consciência vai nos dizer. Ela vai nos dizer, olha, a experiência quer lhe ensinar isto porque você tem este problema. Ok, então vamos aprender e vamos tentar modificar isso. E se nós modificarmos aquele ponto, a consciência diz, agora aprendeu, parabéns para você. Agora esta expiação ou esta prova já não tem mais sentido. Vamos adiante. É a dinâmica da vida. Então, para Albino não era necessário, para o progresso dele, permanecer no cárcere. Ele poderia aprender de uma outra forma. Não, talvez, com as liberdades que ele gostaria de ter, mesmo fora do cárcere, mas não era necessário ficar no cárcere. Ele poderia aprender de outra forma. Às vezes estamos passando por uma dificuldade, se nós ajustarmos algumas coisas no nosso mundo interior, a vida vai nos propor, veja que interessante, ele já fez algumas modificações importantes, então aquela aflição muito difícil, muito dolorosa, já não é necessário. Podemos mudar a experiência para algo mais tranquilo. E daí nós continuamos a nossa aprendizagem, mas não com a mesma experiência tão dolorosa. Aprendemos, portanto, conforme está em Código Penal da Vida Futura, das penas futuras, o capítulo das penas futuras segundo o Espiritismo, na obra, a primeira parte da obra O Céu e o Inferno, que o futuro sempre está aberto para qualquer um de nós. Nós podemos todos os dias modificar o nosso futuro, modificando-o agora. Podemos abreviar as nossas provas, empenhando mais esforços na nossa transformação moral. Tudo depende de nós. Eu não aguento mais sofrer, depende de você. Depende de cada um de nós diminuir a nossa aflição ou o tempo da aflição. Como? Aprendendo. Aprendamos a lição, a aflição acaba por se tornar inútil, não tem mais utilidade.
Coadjuvamos, portanto, no momento os esforços de Fernando, fielmente inspirado por nós outros, no sentido de obtermos quanto antes a projetada remoção do prisioneiro para a África, onde, consoante foi estabelecido, ficará em liberdade. E daí, então, o Mário Sobral fez uma interferência na narrativa de Irmão Santarém. Ele se surpreende, ele falou assim, África? Meu Jesus, mas lá é horrível. Por que não mandaram, já que mandaram Margaridinha, manda o irmão dela também para o Brasil, muito melhor. Todos nós sonhamos com o Brasil. O Brasil, terra nossa, colonizado por Portugal, com o mesmo idioma, com um povo mais tranquilo, isso, condições melhores. Nós temos muitos parentes lá, todo mundo fala, a época, né? Hoje não tanto, mas a época falava-se muito bem do Brasil nesse sentido. Ele diz assim, os portugueses gostam tanto do Brasil que se não for para morrer em Portugal, que é a nossa pátria, que seja então no Brasil. Então por que não mandam ele para lá? Não seria melhor? Esta é a nossa visão tacanha, acanhada da realidade. Temos pouca compreensão da dinâmica da vida. O irmão Santarém falou, não seria melhor não, seria muito pior. Ele estará em liberdade, ele não precisa ficar na cadeia, mas também uma liberdade excessiva, ele não tem condições ainda de se controlar muito bem. Então, uma liberdade excessiva seria-lhe prejudicial, ele se descontrolaria, ele não tem ainda firmeza de caráter para impor-se uma disciplina capaz de viver no Brasil, onde as pessoas são muito tolerantes, são muito afáveis, amigas. Ele se perderia lá. É necessário ele viver num ambiente um pouco mais hostil, que é um ambiente talvez mais disciplinador, sem muitas oportunidades, sem muitas facilidades. A África, então, é um ambiente ideal para ele neste momento. Ele não precisa do cárcere, mas também excesso de liberdade, isso faria com que ele se desequilibrasse. Porque eles conhecem muito bem a nossa natureza, a nossa condição espiritual, evolutiva. Por isso que muitas vezes a doença é um ótimo recurso de disciplina para nós. Certas limitações físicas, limitações sociais. O indivíduo faz todo o esforço do mundo, trabalha 15 horas por dia e não consegue ter dinheiro. Quando ele começa a ganhar um pouco mais de dinheiro, vem alguma coisa, ele perde tudo, gasta, o carro acaba se envolvendo num acidente de carro, dá algum problema, o seguro diz assim, olha, não vamos cobrir os danos no seu carro, etc. E ele se vê desesperado, fica sem dinheiro novamente, tem que começar tudo novamente do zero. Muitas vezes é a medida que ele próprio pediu antes de se reencarnar para estar sempre com dificuldades financeiras, a fim de não tendo esta facilidade econômica financeira, ele não permitir-se certas licenças morais. A desgraça real. Evangelho segundo o Espiritismo, muito bem lembrado pela Cristiane. Vale a pena ler este texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquilo que a gente imagina e diz, nossa, que desgraça me aconteceu, quase sempre é uma grande bênção que nos aconteceu, evitando o nosso desastre maior, com vista ao nosso futuro espiritual. E às vezes aquilo que a pessoa falou assim, que coisa maravilhosa me aconteceu, muitas vezes é o passaporte para a tragédia espiritual do indivíduo. O indivíduo ficou rico, é um bem ou um mal? Bom, depende do indivíduo. Se ele tiver pleno controle sobre si mesmo, já for um espírito mais adiantado, o dinheiro vai ser usado de maneira muito boa pelas mãos desse indivíduo. Mas se for um indivíduo comum, quase sempre ele utilizará aquele dinheiro extra para fins egoísticos. E se for mais dinheiro ainda, mais ele vai dar vazão ao egoísmo dele, às paixões inferiores dele, de maneira que quase sempre esses indivíduos perdem a reencarnação, terminam a reencarnação com mais dívidas espirituais, morais para a consciência do que quando
entraram na atual reencarnação. Por isso Jesus deixou bem claro, é mais difícil um camelo, ou isto é, aquela corda muito grossa, que segundo os historiadores dizem era feito de pelos de camelo, aquela corda muito grossa passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é interditado aqueles que passaram pela prova, experiência da riqueza, entrar no reino dos céus. Só é muito difícil por causa dos comprometimentos que a alma acaba assumindo para si mesma em decorrência do mau uso do dinheiro. E aqui então há o esclarecimento. Ele precisa, o albino, ser mantido sob custódia espiritual e física, quer policial terrena, quer espiritual, por parte dos que zelam por seu futuro. No Brasil encontraria demasiadas facilidades que poderiam afastá-lo da unção em a qual se vem conservando desde que conheceu Fernando e se filiou à magna ciência da espiritualidade. Ele se filiou, portanto, ao espiritismo. Teria liberdade excessiva, pois a grande democracia brasileira não é o que lhe convém no momento. Arrastá-lo-ia possivelmente a desvios prejudiciais, quando ao iniciar a própria regeneração, rodeado de responsabilidades, se encontra ainda muito fraco para vencer tantas e tão grandes tentações como as que se lhe deparariam no seio daquele generoso país. A África inclemente ser-lhe-á mais propícia aos interesses espirituais. Há mais caridade encaminhando-o para ali do que para ambientes contrários à emenda que lhe cumpre tentar a bem dos próprios destinos. E ele então seria transportado, provavelmente na época era chamada a cidade de Lourenço Marques, que era o antigo nome de Maputo, a capital de Moçambique. Depois, então, o Camilo, com todas essas descrições, ele se dirige a Jerônimo, ele percebe, puxa, estamos falando aqui o irmão Santarém, nós estamos dialogando, perguntando a respeito da vida dos familiares de Jerônimo, ou seja, tudo isso certamente está provocando muitas emoções, sentimentos neste momento em Jerônimo. De maneira que, diante daquele relato de tamanha solicitude, caridade em favor dos filhos de Jerônimo, ele diz assim: ó, meu caro Jerônimo, resolvidos, isto Camilo, se dirigindo a Jerônimo, resolvidos os mais prementes problemas que te ensombravam de amarguras o viver, não te sentirás porventura mais sereno a fim de cuidares do futuro, que segundo depreendo bastante prejudicado já foi pelas aflições constantes e impaciências contraproducentes em que te trazia a recordação dos filhos queridos? Lembrando que Jerônimo pertencia ao grupo de Camilo, mas foi o único que foi retirado do departamento hospitalar e enviado para o departamento de isolamento por causa da sua rebeldia. Ele primeiro exigiu conversar com Teócrito, depois exigiu ser levado até os familiares na crosta da terra. Quando se deteve diante das tragédias que tinham se abatido sobre os familiares, ele se revoltou, enlouqueceu. Foi preciso que os benfeitores levassem-no de volta à colônia, mas naquele estado de loucura, de revolta, ele teve de ser mantido no departamento de isolamento. Então ele diz a Camilo, a Jerônimo, agora que as coisas já estão encaminhadas com relação aos seus familiares, agora você já pode ficar mais tranquilo, não é? Eliminar a revolta, as angústias maiores, e já pode tratar da sua recuperação. Os familiares estão encaminhados, cuidados. Agora você pode mais tranquilamente cuidar da sua própria retificação moral pelos os atos equivocados que cometeu na reencarnação última e também, por fim, também o suicídio que ele cometera. E daí menciona uma outra coisa, Camilo. Ele vai descrevendo e diz assim, bom, e além disso, com todas estas atividades determinadas por Maria Santíssima em favor dos seus familiares na terra, você deve estar muito feliz, jubiloso, não é verdade? Quer dizer, a ponto da Virgem Maria, da Santíssima Mãe de Jesus, cuidar de escolher a família que iria
ajudar Mariazinha, Fernando de Lacerda para ir auxiliar o Albino, ou também a equipe espiritual para auxiliar todos os outros. Então deve estar jubiloso, não está? Certamente está jubiloso. E então o Jerônimo deu uma grande lição. Ele diz que realmente ele estava muito satisfeito e muito reconhecido, grato por toda a ajuda que tinha sido determinada por Maria Santíssima e também concretizada por aqueles benfeitores amigos espirituais. E ele diz uma coisa muito interessante, vejamos aí a lição da gratidão, Diante de um auxílio tão grande recebido dos benfeitores espirituais, por ordem de Maria Santíssima, ele diz, tão vastos e de tão profundo alcance foram os benefícios por mim recebidos, por meio da assistência dispensada aos meus entes mais caros, que jamais serão bastante eloquentes quantas expressões possa eu ter para testemunhar à Mãe Santa do meu Salvador, a Jesus, a gratidão que me enternece o seio. A não ser que, por misericórdia ainda mais extensa, venha a me transformar em protetor de órfãos e abandonados, evitando que se despenhem pelos abismos em que vi submersos meus queridos filhinhos. Em gratidão à Mãe Santíssima, ele faz uma rogativa na esperança de que ela conceda também este pedido a ele, por extensão, acréscimo de misericórdia. Que pedido é este? Que numa próxima reencarnação ele cuide de desamparados, crianças desamparadas. E ele vai dar detalhes. Alenta-me a esperança de que um tal milagre se concretize, ó Camilo, pois aprendi com os meus dedicados mestres desta casa acolhedora que o Espírito vive sobre a terra sucessivas vidas, a reencarnação, nascendo e renascendo em formas humanas, quantas vezes sejam necessárias ao desenvolvimento do seu ser em busca da bênção de Deus. Espero, portanto, aquilo mesmo fazer um dia na terra, com outra forma humana, numa outra reencarnação que me seja concedida. Se como hoje, ardente e sinceramente aceito, possuímos uma alma imortal, marchando progressivamente para Deus, demonstrarei meu reconhecimento às potestades celestes, criando, reencarnado na terra, orfanatos, internatos amorosos e acolhedores, lares cristãos, onde pequeninos órfãos estejam ao abrigo das dramáticas situações em que meu suicídio arremessou meus indefesos filhos. Sim, reconfortado, agradecido, esperançado, eu estou, mas jubiloso ainda não, porquanto uma avalanche incômoda de dívidas a solver abrasa-me a consciência, requeimando-a com os fogos impiedosos de 1000 razões para os remorsos. Oh, eu não acuso Zulmira, porque também me sinto culpado da sua queda nefanda, era a esposa dele. A pobreza irremediável, as privações acumuladas, a fome torturadora foram algozes que a perseguiram e venceram, encontrando-a moralmente desaparelhada para a resistência necessária às lutas diárias contra a adversidade. Pois a infeliz que no lar paterno for educado às brutas, de maneira bruta, rude, por mim que a amava tanto, habituada fora a conforto excessivo e contraproducente, a ociosidade nefasta que o dinheiro mal dirigido produz. Se eu, o varão, a quem cabia o dever sagrado de velar pelo futuro da família, educando a prole, defendendo-a, honrando-a, fraquejei desastrosamente, abandonando-a na desgraça, ocultando-me atrás de um suicídio a fim de evitar a luta honrosa, completamente desencorajado para o desempenho da missão que até os seres inferiores da criação observam com apego, ternura e satisfação. Se eu, o chefe natural, que perante os homens com o matrimônio e perante Deus com a paternidade comprometera-me a conduzir o rebanho da família ao santuário da honra e da felicidade, abandonei-a ao fogo vivo das iniquidades mundanas, escondendo-me debaixo do túmulo cavado pela covardia de um suicídio, quem mais se obrigaria ao dever que era meu?
Que poderia fazer a pobre Zulmira se eu, pior que ela, cheguei a matar-me para evitar o cumprimento dos deveres inalienáveis? Oh, para que Zulmira vencesse, à frente da desgraça, defendendo e honrando 4 filhos menores, seria preciso que se houvesse habilitado a luz de princípios elevados, sob a orientação de adiantada compreensão cristã, como tantas vezes asseverou irmão Santarém, vendo-me sofredor e inconformado com o seu procedimento. Até aqui a gente vê então vários pontos. O primeiro, como nós mencionamos, a forma de gratidão. Nós recebemos recursos, benefícios de Deus por meio dos benfeitores espirituais todos os dias. Quantas vezes os benfeitores espirituais nos ajudam de modo silencioso e às vezes este auxílio se faz muito patente, muito claro para nós. Estamos com um problema de saúde grave, temos um problema familiar muito grave também, e as coisas são solucionadas ou pelo menos muito amenizadas. E nós não temos gratidão por nada disso. Achamos que é tudo muito natural porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade nos fazem crer que isso foi muito devido, porque nós merecemos tudo. Não. O mundo de provas e expiações? Não. Isto é misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, se fosse para recebermos apenas aquilo que estivesse dentro dos nossos créditos espirituais, estaríamos em dificuldades severas. De maneira que, diante de tamanha bondade, misericórdia e amor de Deus manifestados de 1000 modos diferentes e por meio da ação destes benfeitores espirituais, vários encarnados, muitos desencarnados, alguns até mesmo encarnados, nós precisamos manifestar a gratidão. Agora, esta gratidão não pode ser, eu agradeço, fico muito feliz. Na nossa condição já de conhecimento, de esclarecimento espiritual pela doutrina espírita, a nossa gratidão deve ser mais efetiva, mais robusta. E deve se expressar por uma dedicação ao bem ainda maior, por uma renúncia muito maior. Senão, nós seremos classificados pela nossa própria consciência como ingratos. Ingratos. Filhos ingratos. E a ingratidão gera distúrbios psicológicos, podendo degenerar em distúrbios psiquiátricos muito graves. Então ele iria realizar toda esta tarefa, ele pede à Mãe Santíssima que conceda a ele este pedido, esta oportunidade. Então ele se sentia agradecido, ele se sentia confortado, esperançoso, mas ainda não feliz, não jubiloso, por causa da consciência de culpa. Era necessário apagar a falta, novamente, Código Penal da Vida Futura. Para apagar totalmente cada falta que cometemos, para cada falta são necessários 3 movimentos da alma: arrependimento sincero, expiação, reparação. Só depois de este processo ser completado é que a falta é definitivamente apagada de nós, da nossa consciência. Nos reabilitamos perante a nossa própria consciência. Fizemos as pazes com a nossa consciência. Então ele estava jubiloso, esperançoso, agradecido, mas ainda não feliz. Não era possível ainda ser feliz. Ele tinha de completar esta redenção por meio da expiação, da reparação. E ele menciona então a esposa, para dar um exemplo de como ele ainda por muito tempo permaneceu refletindo ou raciocinando equivocadamente. Ele tinha uma mágoa da esposa, porque já que ele se matou, a esposa, que era mãe das crianças, deveria ter assumido o papel ali, a posição dele, o controle da família e levado a família ao bom caminho. Notemos que ele comete um ato suicida, abandona todo mundo às dificuldades e ainda se revolta com a esposa porque ela derrapou e caiu também, como se ele não tivesse caído antes e ainda de maneira muito pior. E por isso que ele diz aqui no final dessa parte desse texto,
que o irmão Santarém o corrigiu. Corrigiu o raciocínio dele. Não era um raciocínio lógico, sensato. Como é que ele poderia enxergar o cisco no olho da Zulmira e não ver a trave enorme no próprio olho? Isso são palavras de Jesus. Jesus ainda diz, antes de ver o cisco no olho do outro irmão, tira primeiro a sua trave e depois, se for possível, ajuda o seu irmão a tirar o cisco do olho dele, se ele quiser. Devemos respeitar o livre-arbítrio de cada um. Então ele se deu conta. Ele se recordou, primeiro, quando ele conheceu Zulmira, Zulmira foi educada num lar onde o pai era severo, grosseiro, rude. Ela sofreu muito, e numa pobreza, uma vida muito difícil. Então ela sai traumatizada desse lar paterno. Casa-se com ele, ele conquista dinheiro, o que ele faz? Dá dinheiro, facilidades. Então ela sai de traumas e vai para uma vida de ociosidade, de facilidades. Não teve ninguém na vida para ajudá-la a educar-se moralmente, a desenvolver valores morais. Em nenhum momento, nem quando ela era vinculada à casa paterna, nem depois quando ela era vinculada ao marido. Ninguém a preparou. Quando ela foi lançada às experiências mais difíceis da vida, do mundo, ela não sabia nem como realizar, como se defender, e caiu. Não tinha resistências internas, morais, caiu. Por isso, na educação dos nossos filhos, nós devemos desenvolver resistências morais. A hora que eles forem para a vida, eles vão ter resistências morais. Se não tiverem, vão cair. Então foi isto. Ele narra aí que ele foi muito mais covarde que Zulmira. Como ele poderia cobrar algo de Zulmira se ele próprio abandonou o lar de uma maneira ainda muito mais cruel, marcando, traumatizando toda a família? Então ali ele começa a desenvolver compreensão, humildade, começa a tirar a trave grande do olho e começa a ver que, na verdade, o erro dos outros era bem menor do que os erros que ele cometera. Até aqui alguma dúvida, pergunta, algum comentário? Então a gente interrompe aqui. Na próxima aula nós damos continuidade e já começamos então o capítulo Prelúdios de Reencarnação.